de suas decisões ficarem despidas de qualquer eficácia. É o que ocorrerá se entendemos que quaisquer das atividades postais devem ser prestadas exclusivamente pela União nos moldes hoje desempenhados pela ECT. Necessário, portanto, que o legislador esteja atento para a implementação de modelos de prestação de atividade postal condizentes com essa realidade social e tecnológica vigente, sem prejuízo do dever estatal de manter o serviço público postal, nos termos do artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal, como, aliás, destaquei no início do meu voto. Dessa forma, estou a reconhecer que a prestação exclusiva pela União da atividade postal limita-se ao conceito de carta, cartão postal, correspondência agrupada e fabricação de selo, nos termos do artigo 9º da Lei 6.538, não abarcando a distribuição de boletos bancários, contas de luz, contas de água, telefone, luz, jornais e periódicos, os quais se inserem na noção de encomenda ou impresso e não são indicados no referido artigo 9º entre as atividades de prestação exclusiva monopólio pela União. Portanto, já em relação a esta questão, assumo uma posição intermediária em relação à recepção ou à não recepção, propondo uma interpretação conforme. Pois é, Lídia, já vamos então, portanto, lembrando que o ministro Gilmar Mendes ele fez uma modificação em relação ao voto apresentado anteriormente, mas vamos deste último ponto colocado por ele. Interpretação conforme. Interpretação conforme é uma técnica de se interpretar leis de acordo com a Constituição, por isso que a gente chama de interpretação conforme. Conforme o quê? Conforme o que a Constituição prevê. Então, ao invés de se declarar uma lei inconstitucional ou dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, a interpretação conforme traz um novo entendimento para que não seja declarado que aquela lei seja inconstitucional ou não recepcionada. Então, faz com que ela se transforme numa lei que está em conformidade com a Constituição. O ministro Gilmar Mendes, quando ele diz isso, ele diz que, ele interpreta o conceito de carta e diz que carta seria aquilo que é enviado pessoalmente para uma determinada pessoa, mas que também é considerado monopólio dos Correios. Então, as cartas, os malotes e cartões postais. Já o que não fosse dentro desse conceito, por exemplo, impressos, como por exemplo jornais que são entregues nas nossas residências, isso estaria fora do conceito de carta. Então ele interpreta a lei que trata do monopólio, 6.538 de 78, de acordo com a Constituição, ao invés de dizer que ela simplesmente não foi recepcionada. E qual a diferença desses pontos em que o ministro Gilmar Mendes modificou o voto anterior? Neste ponto, quer dizer, nesta votação que ele fez no dia 3, em relação ao voto proferido anteriormente? Bem, as principais diferenças foram justamente essa interpretação com relação ao conceito de carta e também houve uma modificação no seu voto com relação à parte penal da lei que trata do serviço postal. Então, em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, nessa sua segunda manifestação, ele citou vários precedentes do STF, onde ele analisou que a jurisprudência do STF já é no sentido de considerar o serviço postal como um serviço público e não uma atividade econômica. Daí a gente já tem uma grande diferença, porque se é atividade econômica, não haveria a possibilidade de monopólio. Se é serviço público, então pode haver um monopólio. Mas a grande modificação foi nesses conceitos que ele trouxe a respeito do que é ou do que não é carta. E o segundo ponto de modificação foi porque na sua primeira manifestação, ele disse que os artigos 42, 43, 44 e 45 da lei deveriam ser considerados inconstitucionais, que é a parte penal. Já nessa segunda manifestação, ele entende que só o 42 é que deve ser declarado inconstitucional, porque afetaria, então, ou seja, se nem todos os tipos de bens que são trazidos e levados pelos Correios é monopólio da União, então nem todo mundo poderia ser acusado de cometer aquele crime. As diversas colocações que foram feitas em sessão anterior e também nesta sessão vão sedimentando posições e argumentos que são analisados pelos ministros na tentativa de chegar a um consenso ou pelo menos a uma maioria para a definição da questão. Esse julgamento, como vimos, foi iniciado em uma sessão anterior. E quem abriu divergência em outra sessão foi o ministro Eros Grau,
que nesta sessão do dia 3 de agosto pediu a palavra para reforçar o respectivo entendimento. Neste ponto, houve um debate no plenário sobre estes conceitos, como vamos rever agora. Eu não posso falar em monopólio. Aí não há monopólio, porque o monopólio é de atividade econômica. Aí o que há é um privilégio. Privilégio de serviço público. Eu destaquei isso em voto da portanto, não há exceção. Não é? Se me permitir, aí é um lugar do Estado. Não é? Aliás, a própria noção de Estado moderno, que surge a partir de inúmeros movimentos e fenômenos, encontra nesse fenômeno do privilégio postal um dos seus elementos fundamentais. Portanto, só para esclarecer, eu não posso raciocinar em termos de iniciativa privada, porque esse é um lugar do Estado. Não é? Bom, não sou eu quem diz é a Constituição. Eu só queria afirmar isso. Não, me perdoe, só para dizer, eu até gostaria que, eventualmente, as coisas não são, às vezes, do jeito que a Constituição diz, mas é que ela diz isso. Ministro, se Vossa Excelência me permite uma parte, com todo respeito, evidentemente, eu tenho a impressão que esta ideia de privilégio está ligada à ideia mercantilista que prevaleceu nos séculos XV e XVI, e data vênia não tem mais lugar no mundo globalizado do século XXI, pelo menos na seara econômica. E o conceito, eu procurei mostrar que o conceito que se adotou em relação a esse serviço é um conceito muito peculiar. Manter o serviço postal é realmente diferente do que se adotou para as atividades econômicas em geral. Tenho consciência de que... Senhor presidente, me perdoe, mas certamente Rui Barbosa, quando formulou a distinção entre privilégio de serviço público e monopólio de atividade econômica, já se referia à República, à nossa República. Por isso que eu insisto nisso, e o meu fundamento é um texto de Rui Barbosa. E a questão, ministro Eros, que nós estamos a discutir agora é a abrangência deste serviço postal com essas características de atividade exclusiva, para não usarmos a expressão monopólio. Não porque, claro, os Correios continuam a exercer essas atividades de maneira ampla, só que também num contexto, vamos chamar assim, de concorrência, né, com as demais empresas. Se verifica que são vários conceitos que definem a questão da análise fundamental sobre a possibilidade ou não de haver um monopólio, sobre o que é monopólio, sobre os tipos de produtos que são veiculados, seja de uma perspectiva de monopólio, seja de uma perspectiva de que é uma atividade econômica que deve ser ampliada, se em parte ou não. E isso marcou todo o debate, não é, Lídia? Que se caracterizou a partir daí com esses posicionamentos diferenciados. Mas aí, isso é claro, dito de maneira muito resumida, e isso se estendeu por uma parte significativa da sessão. O resultado, Lídia, é que no final das contas, em relação aos votos, acabou se gerando a um impasse. Isso. Que não poderia ser caracterizado propriamente como um empate nos votos, mas uma falta de totalização de votos necessários para que se declarasse um resultado. De que maneira isso se deu, Lídia? Isso. Da maneira que o ministro Menezes Direito se declarou impedido, nós então tínhamos apenas 10 ministros participantes dessa votação. Então surgiram 3 correntes distintas com relação ao pensamento sobre essa questão do monopólio. A primeira foi a trazida pelo ministro Marco Aurélio, que entendia que o monopólio ele deve ser totalmente quebrado, ou seja, não há exclusividade da União por meio da empresa de Correios e Telégrafos para fazer esse serviço. Já aí veio a segunda corrente, que seria trazida pelo ministro Eros Grau, que é extremamente contrária à do ministro Marco Aurélio, no sentido de que o serviço postal é exclusivo da União, não deveria ser feita essa abertura para empresas particulares. E veio essa terceira hipótese, que foi inclusive trazida pelo ministro Carlos Brito, e depois ele até fez uns esclarecimentos,
mas que foi bem explicada pelo ministro Gilmar Mendes, que seria essa questão de interpretação conforme, ou seja, algumas correspondências poderiam ser de monopólio da União através da empresa de Correios, outras não, poderiam ser abertas